Está falando é o professor Tobias, e a aula de hoje nós iremos partir para a explicação dos conselhos de saúde, o Fundo Nacional de Saúde e terminar essa aula de políticas de saúde. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. O que acontece? Lembra das outras videoaulas que eu falei para vocês o que era SUS, como é que surgiu o SUS? Lembra disso? Tem que lembrar. Pois bem, é, como o SUS ele foi criado através de uma revolta da população, né, querendo novas melhorias para o atendimento, né, essas propostas elas foram encaminhadas à oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, e essas propostas elas foram inseridas na Constituição Brasileira que se deu em 1988, que foi dali que colocou a saúde como direito de todos e o dever do Estado, né? Ou seja, o Estado ele vai garantir a saúde para nós, ou seja, ele sempre vai colocar propostas para melhorar, para mudar, para assegurar, tudo bem? Então, dentro dessa revolta, né, colocou-se uma lei, né? A gente tem duas leis na realidade. A gente tem uma lei orgânica que é 8080/90 e a gente tem uma lei que a gente chama de 8.142 de 1990. Essa lei agora que a gente vai entender é a lei que ela vai falar sobre os conselhos de saúde, ou seja, é a lei que garante à população entrar nos conselhos e fazer alguma reclamação, fazer uma sugestão, né? Essa lei ela garante a participação da população nas propostas. Ah, professor, então eu cidadão, né? Eu posso na realidade ir até um conselho, eu posso na realidade falar os problemas do meu bairro, do local onde eu trabalho. Até você pode. O que acontece na realidade? Em cada bairro, em cada município, eu tenho na realidade um conselheiro de saúde. E onde que fica isso? Isso geralmente se dá nas clínicas da família, que é uma atenção básica. Você sempre tem que gravar o seguinte: embora a gente está numa situação que a gente só pensa em hospital, 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 se a gente sempre pensar assim, na verdade a gente está tendo um pensamento muito raso. Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que saúde é um direito de todos? Ou melhor, saúde na realidade é além do bem-estar físico, psíquico e social. Então, na realidade, a gente não foca apenas na área de cura, mas nós vamos focar na área de prevenção da doença, promoção da saúde. E isso tudo começa onde? Nas clínicas da família, que é a atenção básica. Grava sempre isso. Isso é muito importante você saber, não só para a aula de SUS, mas também até mesmo se você for fazer uma prova futuramente com um concurso que você deseja. SUS, o principal foco dele é a atenção primária. O que é a atenção primária? É a atenção básica. O que é a atenção básica? Prevenção da doença. É mais fácil a gente prevenir as doenças do que tratar a doença. Porque se eu estou prevenindo uma doença, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela não venha atingir as pessoas e eu estou promovendo a saúde desse indivíduo. Isso você sempre tem que entender. Toda vez que eu estou prevenindo uma doença, ao mesmo tempo estou promovendo a saúde daquele indivíduo. Porque se o Sistema Único de Saúde ele só focasse apenas na área de reabilitação, a gente ia fazer o quê? Ia gerar uma bola de neve. Eu ia só tratar aquele indivíduo, mas eu não ia onde? Eu não ia investigar o foco daquela doença. Eu não ia investigar o motivo que está acontecendo naquelas doenças. E a gente sabe que, na verdade, a gente tem vários tipos de doença. A gente tem doenças comórbidas, a gente tem doenças infecto-contagiosas. E aí, o que acontece? O Ministério da Saúde, juntamente com o SUS, eles vão elaborar o quê? Novas propostas, novas melhorias. E através dessas propostas, nós que somos os indivíduos, nós que somos os consumidores, nós podemos, na verdade, o quê? Fazer a nossa reclamação. Grava sempre isso. Querendo mal ou bem, a gente é um consumidor e o Estado ele presta um serviço para a gente. Essa prestação de serviço é como? Através do atendimento à saúde. Que saúde? Minha e sua. Tudo bem? Então, como a gente pode falar, né, para querer novas melhorias? Há, na realidade, uma lei, né, que é essa lei que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Vamos lá. O que acontece na realidade?
O Conselho de Saúde, ele tem um caráter permanente e deliberativo. O que que significa caráter permanente e deliberativo? O caráter permanente é um caráter perpétuo, ele não pode mudar. O que foi elaborado dele permanece. E deliberativo, o que significa isso? Ele só vai tomar uma atitude após ouvir os seus representantes, após, na verdade, ouvir uma reclamação. Então, esse é caráter deliberativo, deliberar, né, eu mandar, né, eu repassar, na verdade, as informações. Só que essas informações que eu vou passar, por exemplo, o Conselho de Saúde, para ele tomar algum tipo de iniciativa, antes ele teve que ver o quê? As reclamações daquela população, daquele bairro, daquele município, daquele estado, que a gente tem os conselhos municipais e a gente tem os conselhos estaduais. Tudo bem? E olha só que o próprio balãozinho aqui em branco ele fala, composto por representantes do governo, profissionais de saúde e usuários. Esse tipo de usuários, né? Essas pessoas que ficam no conselho, ela não é só apenas por representantes, mas eu posso participar e também os profissionais da área da saúde eles também poderão participar. Sem contar também que empresas que prestam atendimento à saúde, ou seja, empresas destinadas à área da saúde, eles também podem participar do conselho. Pode, lógico. Imagina que você é um dono do hospital e na realidade você precisa de algumas coisas, você precisa de novas melhorias, você tem uma melhoria ali para aquele bairro e aí na realidade você vai até o quê? Você vai até o conselho de saúde. Só que tem um pequeno porém. Quem vai na realidade compor o conselho? O conselho ele é composto por dois tipos. 50% são usuários e 50% são os representantes dos demais segmentos. Só que ele vai ser subdividido. Ele vai ser dividido em 20% de gestores ou prestadores de serviço do SUS. O que são gestores ou prestadores? São, na verdade, as empresas, é o setor privado. Então, o setor privado ele participa do Conselho de Saúde. E os outros 25% são os trabalhadores da saúde. Tudo bem? Então, isso é importante. O que é, na verdade, uma paritariedade? Na verdade, são usuários, são as pessoas ali. 50% é a população comum. E os outros 50% é dividido. 25% são as empresas e os outros 25% são os trabalhadores da área da saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então, quem compõe o conselho, né, ou os conselhos, são, na realidade, profissionais da área da saúde, pessoas normais e empresas destinadas à área da saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é o que compõe o Conselho de Saúde. Tá? Para que serve o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde, na realidade, ele serve para atender a população, para ouvir a população, é melhor. E é onde a gente vai ter dois tipos de conselho. A gente vai ter o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Ele é responsável por quê? Ele é responsável pelo cumprimento da saúde, garantindo o direito à saúde, promovendo condições para o seu pleno exercício. O que significa isso? Quem é que, na realidade, vai destinar as melhorias aqui para o estado do Rio de Janeiro? A CONAS, ou seja, o secretário nacional, secretário estadual de saúde. Ele faz parte desse Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que é o CONAS. Ele que, na realidade, vai ver ali as propostas, ou melhor, ele que vai ver as propostas, ele que vai elaborar propostas, ele que vai ver ali os setores ou os gestores que estão ali sucateados, que precisam de mais investimento. E só que esse camarada ele vai passar para quem? Ele vai passar ali para, na realidade, o prefeito não, perdão, ele vai passar ali para o governador. E aí, na realidade, a gente vai o quê? A gente vai separar essa verba destinada à área da saúde. E essa verba ela vai ser repassada para quem? Para os municípios. E quem é o representante dos municípios? É o secretário municipal de saúde. Tudo bem? E esse secretário municipal de saúde ele vai fazer parte da onde? Do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES. Né? Qual é a função desse conselho municipal? O objetivo é o acesso da população. Então, outra coisa que você tem que entender, quem garante o atendimento ao indivíduo é o município. O Estado ele tem o direito de repassar as verbas, ele vai ter o direito de fiscalizar, mas quem tem, na realidade, a obrigatoriedade de executar, de facilitar, é, na realidade, que o município. Como assim? Vamos embora lá. A gente tem a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quem, na realidade, está investindo dinheiro para elaborar novos estoques de vacina contra a gripe? É quem? É o Ministério, perdão, é quem? É o órgão federal.
Então ele que na verdade está investindo o quê? Ele está investindo nos avanços tecnológicos, ele está na realidade colocando investimento nos laboratórios para quê? Para que possa na realidade aumentar a fabricação das vacinas. Muito bem. Agora, eu tenho um grande estoque de vacina e essas vacinas na realidade elas têm que ser o quê? Elas têm que ser repassadas para os outros estados. Quem na realidade vai cumprir, olha só, quem na realidade vai cumprir, né, o que foi determinado pelo órgão federal? O Estado. E quem na realidade vai distribuir a vacina para a população através dos postos de saúde? Quem é? É o município. Tudo bem? Tranquilo? Então, quem vai garantir o atendimento sempre é o município. É isso que você tem que entender. E como eu já estou finalizando essa aula, eu vou só só dar um lembrete para você. Lembra dos princípios do SUS? E tinha um princípio que a gente chama de descentralização. Isso é uma forma de descentralizar o poder. Ou seja, eu não tenho só apenas um camarada que vai comandar, mas na verdade eu vou repassar esse poder e aí eu vou ter esses órgãos, eu vou ter esses conselhos que justamente vão fazer o quê? Vão ouvir a população para na realidade a gente fazer o quê? Para na realidade a gente fazer uma coisa que nós chamamos de Conferência Nacional da Saúde, ou seja, de 4 em 4 anos, os conselhos municipais, os conselhos regionais de saúde, perdão, regionais não, estaduais, os conselhos estaduais de saúde, eles vão na realidade, né, até a área nacional de saúde, ou seja, Brasília, para com que eles venham levantar, se questionar as possíveis soluções que a gente pode propor ali naquele local. E o que é falado ali nessa conferência nacional? A gente fala sobre alimentação e nutrição, a gente fala sobre saneamento básico, a gente fala sobre o meio ambiente, a gente fala sobre vigilância sanitária, a gente fala sobre a epidemiologia, a gente fala sobre recursos humanos, a gente fala sobre ciência e tecnologia, a gente fala sobre a saúde do trabalhador. Tudo isso na realidade é falado. Mas professor, por que é de 4 em 4 anos? Cara, você tem município à beça. Você tem várias situações caóticas no Brasil. Imagina se todo dia levar aquilo ali. Não dá suporte, não aguenta. Então, de 4 em 4 anos, logicamente que a gente vai ter as vigilâncias, né, que tem por finalidade observar se tem algum erro, né? Lógico que, pô, não eu só chegar lá e falar, mas eu também tenho que cumprir aquilo que foi colocado em minhas mãos, né? Mas eu tenho que sempre levar o quê? Um levantamento. Eu tenho que levantar o que está acontecendo. Então isso é feito pela Conferência Nacional de Saúde. Tudo bem? Essa Conferência Nacional de Saúde, ela não surgiu hoje. Na verdade, ela existe desde 1941. Tem uma linha do tempo aqui embaixo. E essa Conferência Nacional de Saúde foi, na verdade, também um dos marcos para a gente criar o SUS. Outro lembrete, SUS, ele é um movimento de revolta da população. O que significa isso? Eu vou matar todo mundo? Não. Revolta é o quê? Era a queixa da população. O SUS ele foi criado através de uma queixa da população, é onde a gente teve o quê? A revolta sanitária, ou a reforma sanitária, né? Ou o que significa? Era uma revolta da população, era uma insatisfação da população. Por quê? Porque era só apenas o trabalhador, que ele tinha carteira assinada, o trabalhador formal, que tinha atendimento ao hospital. Ah, então isso é bom. Negativo. Eu só focava na doença, eu não focava das demais coisas. E as pessoas informais, elas ficavam destinadas a santas casas de misericórdia. Então, olha a dicotomia, olha a divisão que havia. Hoje em dia a gente abrange tudo. Isso é um direito nosso. Isso é o dever o quê? Do governo garantir. Por isso que eu falei no vídeo anterior o seguinte, que quando nós falamos acaba com o SUS, quando a gente fala que acaba com o SUS, você está se referindo ao hospital. O hospital não é SUS. O hospital, o hospital, ele é o quê? Ele é um tipo de serviço. E aí a gente vai ver, ué, se está sendo passado o dinheiro, se foi elaborada uma proposta para melhorar, por que aquilo ali não está melhorando? Cabe o quê? Cabe, na realidade, haver uma fiscalização para a gente conseguir o quê? Mudar aquilo. E como é que a gente faz isso? Através das queixas da população. O grande problema é que, na verdade, a gente tem muito direito, só que a gente não corre atrás desse direito. Não adianta a gente bater no peito e falar que a gente quer melhoria, mas se eu não corro por aquilo.
Esse é o problema todo. Né? O Brasil, a política pública de saúde, ela tem solução. O grande problema é que, na realidade, a população, infelizmente, por uma carência educacional, ela não sabe os seus direitos, e aí, infelizmente, existem representantes que eles vão, na realidade, o quê? Eles vão manipular todo esse sistema, desvia verbas, que a gente sabe que desvia, e aí, na realidade, infelizmente, quem é, na realidade, a pessoa que será mais prejudicada é eu e você. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Bom, a gente falou dos conselhos, a gente falou que os conselhos ele tem por obrigatoriedade ouvir a população, por isso que a gente tem os conselhos municipais, estaduais, e eles irão até o Conselho Nacional de Saúde para a gente, na verdade, sempre fazer uma nova proposta, uma nova melhoria, colocar leis ali que vão assegurar, o que é assegurar? Dar suporte, proteger, né? E agora a gente vai falar do financiamento do SUS. O que acontece? O financiamento, né, o repasse do dinheiro, ele vai ser feito através do governo federal, estadual e municipal. Todos esses três camaradas, eles vão investir aonde? No financiamento do SUS. Tudo bem? Tranquilo? No Fundo Nacional de Saúde. Para quê? Para que a gente possa, tem até aqui um desenho aqui, ó, para a gente poder passar o quê? Para a população, para os prestadores, material, serviços terceirizados, equipamentos, obras e reformas. Tudo isso, gente, o governo ele vai passar. E quem na verdade está pagando por isso? Eu e você. Por isso que eu falei, eu tenho plano de saúde, eu não preciso do SUS. Na realidade, você precisa sim, né? E você está pagando por isso. Você paga mais caro pelo SUS do que propriamente dito teu plano de saúde. O grande problema é que quando você paga um plano de saúde, você está pagando diretamente. Você pega ali o boleto ali, você vê quanto você... enfim, você pega ali o boleto, você paga, porra, deu um porradão, né? Mas o SUS você está pagando ele diretamente. Tudo bem? E é muito dinheiro. É o que a gente vai ver agora. Como é que é feito esse repasse? O município e o Distrito Federal, né? Eles vão dar 15% da arrecadação dos impostos anualmente. Então, 15% do que todos os municípios ganham e o Distrito Federal é 15%. Isso é dinheiro à beça. Os estados, 12% da arrecadação dos impostos. E o PIB, ou melhor, PIB, né, já dei explicação direta, perdão. E a União, eles darão 12% do produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? O produto interno bruto, na realidade, é toda a economia do país, tudo que o país, na realidade, ele conseguiu arrecadar, ele vai tirar 12% disso para investir na área da saúde. Por quê? Porque é esse dinheiro onde eu estou contratando profissional, é esse dinheiro onde eu estou investindo em novos materiais, esse dinheiro que eu estou, na realidade, proporcionando tecnologia, por exemplo, uma pessoa descobriu uma nova vacina, descobriu, na realidade, um novo cuidado, tem que investir naquilo ali, então isso é importante, porque para criar alguma coisa, para a gente pesquisar alguma coisa, precisa de dinheiro, então tudo isso, na realidade, é o que faz parte do SUS. Tudo bem? Bom, era só isso que eu queria falar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, né, em relação aos vídeos anteriores, eu peço que vocês falem comigo, né, pode ser através dos seus representantes, e eu peço também que venha a ser pelos representantes de vocês. Existem algumas turmas que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para falar, então eu preciso desse feedback de vocês, né? Nós, professores, nós sempre estamos dispostos a ouvir o aluno, mas também é interessante também que esse aluno ele venha até nós. Tudo bem? Tranquilo? Fiquem com Deus e boa sorte aí nos estudos de vocês.